E fala aí, galerinha do meu canal Janderson Lopes Histórias de Terror. Estou aqui mais uma vez para trazer um relato impressionante para vocês. E desde já você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos meus vídeos e para depois você não falar: Janderson, eu não estou recebendo notificações do seu canal. É porque você não ativou o sininho. E sem mais delongas, bora para mais um super relato do meu canal. O meu nome é Renato Augusto. Tenho 49 anos. Sou de uma cidadezinha chamada Águas Frias. Fica aqui no interior do Pará. Eu não sei por que colocaram o nome nessa cidade. Meio estranho, Águas Frias. Mas tudo tem um significado. É uma cidade com mais ou menos uns 5.000 habitantes. Não passa disso. Mas qualquer caso que aconteça nessa cidade e gere uma grande revolução, todo mundo fica sabendo. Não sei como é que isso chega tão rápido aos ouvidos do povo. Talvez por o lugar ou pela cidade ser pequena. O assunto se acaba aumentando e chegando no ouvido de cada um de uma forma diferente. Essa cidade é muito tranquila, um movimento tranquilo e mau trabalho tem aqui. Se você quer trabalhar, precisa ir em outra cidade. Mas eu vou te contar um caso que aconteceu alguns anos atrás nessa cidade. Eu era apenas um jovem com os meus 42 anos de idade. Gostava de sair à noite para festa e para balada. Já cheguei a andar até 100 quilômetros só para ir em uma casa noturna. Gostava de andar, curtir a vida e mal ligava para o que me acontecesse. Se me acontecesse uma coisa boa, tudo bem. Se também me acontecesse uma coisa mal, eu nem ligava. Eu só queria curtir. Mas em algum tempo aqui na minha cidade, estava surgindo alguns relatos de uma criatura que estava andando à noite, um suposto ser. Muita gente chamava de demônio, outros chamavam de lobisomem, a fera da lua cheia. E foi ganhando força por vários meses esse relato, esse suposto lobisomem que estava aparecendo na minha cidade. Mas então eu não estava vendo nada, não me acontecia nada. Enquanto não me acontecia nada, eu estava curtindo a farra e as mulheradas. Era isso quase toda vez que tinha festa na cidade. Lá em Águas Frias, quase não tinha festas, e quando tinha era 4 ou 5 dias. Emendava a semana inteira de festa. Sabe o que é festa boa mesmo? O prefeito de lá só demorava a fazer festa. Agora, quando fazia, era para ninguém sair falando mal. Todo mundo falava bem quando acabava a festa. Você viu que festa boa que teve na cidade? Você viu que festa boa que teve ontem à noite? Era todas as vezes que o prefeito fazia festa. Era essa falação boa. Mas a falação boa de festas, baladas à noite em outra cidade, foi tomando de uma forma festiva para medo. Ninguém queria sair à noite com essa suposta aparição de lobisomem. Todo mundo fechava as portas cedo, umas mais ou menos 6 horas da noite. Eu passava até rindo do povo, mas que bando de besta. Uma hora dessa eles trancando a casa, mal sabia que eles estavam certos. Eu que estava feito besta lá na rua, correndo perigo, pois em algum momento a fera ia dar de cara comigo. E ai, se ela me pegasse, eu mal sairia vivo. Mas enquanto isso não acontecia, eu continuava a minha vida rotineira de balada.
Era quase todo final de semana, uma festinha, saía com os amigos para tomar um gole e ficava lá, virava a noite no bar, do bar ia pra festa e chegava em casa só no outro dia de manhã. Bêbado, drogado, pois sempre teve essas coisas de errado na minha cidade. E depois que eu tomava um gole, não queria saber mais de nada. Só queria saber de bebida, mulherada e curtir. Eu acho que até mulher do meu amigo, eu já mexi com ela. Mulher, namorada de outra pessoa. Quando eu bebia, eu ficava meio alterado na cabeça. Aí não lembrava mais de nada do que acontecia. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Eu iria ter um encontro com a fera. E não ia ser em pouco tempo. Com a suposta aparição do lobisomem, a cidade foi ficando mais parada, com um clima de medo. Ninguém saía à noite, ninguém ia para bar ou ninguém ficava até tarde na rua. O máximo que o pessoal ficava na rua era até 9 horas. Isso era o máximo, e olhe lá, umas vezes às 8 horas da noite, todo mundo já estava dentro de casa, com as portas trancadas e janelas fechadas. E eu sempre andando na rua, altas horas da noite. Não sabia e nem ligava para a minha vida, mal sabia o que ia me acontecer em seguida. Uma noite eu saí de casa e deixei minha mãe um pouco preocupada, pois não falei para ela onde ia e nem o que iria fazer, mas ela já sabia o que eu iria fazer. Iria sair com os amigos para o bar e depois do bar nós iríamos para outra cidade. E foi isso que aconteceu. Eu saí com os meus amigos para o bar, demos uma volta na cidadezinha de Águas Frias, onde eu morava, e ficamos lá até altas horas rodando. Mas o carro que eu estava esperando para ir em outra cidade era de um amigo do meu amigo. O nome dele é Leonardo, mas ele ligou para um amigo meu dizendo que o carro deu defeito e não iria poder levar nós na outra cidade. Então teríamos que nos conformar em ficar na cidade mesmo. Eu fiquei triste e com raiva, mas não tinha bebido nada. Eu estava bem lúcido das ideias naquela noite. Eu ia voltando para casa e percebia que alguma coisa estava me seguindo atrás, mas de longe, coberto pelas sombras, pois na minha cidade tem um canto que mal a iluminação clareia o lugar. É um pouco escuro e mete medo em qualquer pessoa que passa ali à noite. Eu ia andando e conforme aquilo andava pelas sombras, era tipo um cachorro negro, eu vendo de longe. Eu já caí nas ideias, é o lobisomem que estão falando. Mas, mesmo que eu disse para vocês que eu não bebi, eu acabei bebendo uma dose. Só uma dose de uísque já foi o suficiente para me tirar as ideias totalmente da cabeça. Eu nem ligava se aquilo era um lobisomem ou um extraterrestre. Eu acho que estava era zoando com a cara do lobisomem. Até que aquele cachorro negro se revelou para mim, na minha frente, com mais ou menos uns 5 metros. Ele estava como um animal quadrúpede e, quando me viu, ficou em pé. Eu juro por Deus que quando aquele animal ficou em pé, tinha quase uns 2 metros de altura, mais alto do que eu. Quando eu vi aquele bichão negro olhando para mim com os dentes para fora, garras compridas, eu completamente paralisei. O álcool que estava em meu corpo sumiu na hora. A minha cabeça voltou ao normal. E a única coisa que eu pensava era que eu ia morrer e não tinha outro jeito. Aquele bicho deu um rosnado tão grande que quase me deixou surdo dos ouvidos. E foi naquela hora que eu criei um pouco de coragem e corri pela minha vida, pois se aquele animal me pegasse,
Era o fim para mim. E eu corri, corri, corri muito até chegar em casa cansado, batendo na porta. Mãe, 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 abre a porta, por favor. Tem um bicho atrás de mim. Ela correu rapidamente e abriu a porta. Eu me joguei logo dentro de casa. E a minha mãe correu e fechou a porta. Olhou para mim e disse: Eu não falei, meu filho, que você ia ver esse bicho? O que é que eu estava dizendo mais cedo? Você não escuta ninguém. Você só queria ver o que ia dar. Olha aí no que deu. E aquele bicho chegou na porta da minha casa. Começou a arranhar e forçar a entrada. Dava rosnados e gelar a espinha. Eu estava completamente paralisado, tomado pelo meu medo. Se fosse obrigado a eu correr, com certeza, as minhas pernas me faltariam naquela hora. Aquele bicho ia acabar me matando se ele entrasse dentro de casa. Graças a Deus que a porta era bem reforçada, aí o bicho não conseguiu arrombar, mas deixou as portas bem marcadas com a sua garra e um fedor de morte que entrava muito forte dentro de casa, o cheiro arranhava as portas, olhava pela fresta da porta tentando entrar, cheirava o ar tentando sentir o meu cheiro. Seja o que fosse aquele animal, era inteligente. Ele não vacilava. Ele fazia tudo calculado na cabeça dele e quase me pegou naquela noite. Ainda bem que eu fui mais esperto do que ele e pude correr pela minha própria vida. Gente, eu vi um lobisomem sim. Eu só vivia em baladas, em festas e etc. Mas depois que eu vi esse bicho, tive um encontro com a fera, eu jamais quis sair à noite. Me aquietei em casa, cuidei da minha mãe até os últimos dias da vida dela. Hoje moro em outro lugar, lá para o Maranhão. Me mudei para lá, me casei, tenho uma família hoje, mas até hoje eu conto para os meus filhos esse relato e como eu era antes, para a diferença que eu sou hoje. Eu não quero voltar mais naquela cidade, mas até hoje, antes de ontem, na sexta-feira 13, eu vi algumas histórias em lá de um cara que veio da minha cidade, lá do Pará, do interior lá do Pará lá, e me contou que um suposto ser estava andando à noite. Então, galera, o lobisomem voltou. E eu tenho pena de quem fica desafiando ele, pois está desafiando um negócio errado, está mexendo com um capiroto. Aquele demônio é o próprio diabo em forma de bicho. Tem gente que chama de besta, mas para mim tanto faz, mete medo do mesmo jeito. Eu não fui imprudente em voltar lá e acabar morrendo, pois agora minha vida é outra. É só seguir para frente. Quando conto para vocês, me dá vontade de chorar, pois eu fui tão imprudente, tão reclamão com a minha mãe, e ela só cuidando de mim. Mas eu mal sabia que ela estava preocupada, pois ela sim conhecia a fera. Eu era apenas um jovem, rebelde e só queria curtir festas e balada. E isso me tirou quase a minha vida. E foi por isso que eu resolvi contar esse relato para vocês. Boa noite. E você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e deixa like. Deixa bastante like no meu canal, no meu vídeo e comenta, viu galera? Tchau, tchau, fui, fiquem com Deus, até o próximo relato, se Deus quiser. Fui!